Olá, pessoal! Eu sou a professora Daniele Porto e serei sua professora na disciplina de Química na área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. Na aula de hoje, falaremos sobre fermentação e a conservação dos alimentos. Vamos compreender como ocorre o processo de fermentação, que dá origem às bebidas alcoólicas, e como ocorre o processo de destilação, que dá origem às bebidas destiladas. Vamos lá? Para iniciarmos, vamos entender um pouquinho da origem da cerveja, que é uma bebida fermentada. Acredita-se que a cerveja tenha sido originada na Suméria, que é a antiga Mesopotâmia, há cerca de mais de 6.000 anos atrás. Até então, eles nem sabiam que era uma bebida ali alcoólica. Eles sabiam que era uma bebida fermentada, obtida a partir de cereais, mas depois foram ver que após tomarem a bebida, eles ficavam um pouco alegres e depois então viram que tinha ali um teor alcoólico. Uma curiosidade também sobre esse assunto, que quem produzia a cerveja eram as mulheres. E a cerveja também, ela tinha uma grande importância para o Egito, porque ela era utilizada como uma forma de pagamento e também eles utilizavam para verificar a qualidade da água, pois eles acreditavam que se a água estivesse poluída, não estivesse tão boa, não daria origem a uma cerveja boa. Mas como que acontece então o processo de fermentação? A fermentação é um processo anaeróbio, ou seja, ocorre na ausência de oxigênio devido à ação de algumas bactérias. Então você precisa de uma fonte de carboidrato, geralmente um açúcar, sendo gerado então o etanol, que é o álcool propriamente dito, e o CO2. Então aqui nós temos uma reação química que exemplifica a reação que utiliza aí a glicose, que é o C6H12O6. Então, na presença de bactérias, essa glicose, então, vai ser convertida em CO2 e etanol. Mas a fermentação também ela pode ser feita com outros tipos de açúcares, como a própria maltose, que dá origem à cerveja. Mas a fermentação, ela tem várias outras aplicações. Além da produção de bebidas alcoólicas, como cerveja e vinho, ela também é utilizada na conservação de alimentos, como, por exemplo, o picles, a própria azeitona, mas ali nesse caso da conservação dos alimentos já acontece uma fermentação láctica, porque eu tenho a produção do ácido lático. Então essa fermentação ela acontece devido à presença de próprias bactérias que tem nos próprios vegetais que estão ali em conserva, mas ela também, além de produzir bebidas, também tem essa finalidade. E essa finalidade da fermentação para a conservação de alimentos, ela já é utilizada desde a antiguidade. E falando da produção de cerveja, vamos agora assistir a um vídeo que explica como que acontece a produção de cerveja. Fazer cerveja é um negócio mega bacana, que começou há 10.000 anos atrás e desde lá as pessoas vêm cada vez mais tentando fazer cervejas mais e mais especiais. Onde a gente começa fazendo uma seleção dos ingredientes, há exemplos, né? Maltes mais intensos, menos intensos, mais torrados, cereais, o tipo de lúpulo que eu uso, e aí sim quebrar esses nutrientes para torná-los disponíveis para o fermento. Terminada a fermentação, a gente vai para a próxima etapa que a gente chama de maturação, que é o arredondamento do aroma e do sabor. Feito isso, a gente filtra para deixar a cerveja clara, límpida, transparente, brilhante, e aí sim vai para a nossa penúltima etapa, que é a degustação. Aprovada, ela vai seguir então para frente, para ou ser envasada em lata, garrafas ou em barris. A grande beleza por trás disso está na criatividade das pessoas, né, dos cervejeiros, que fazem justamente a combinação dos diferentes ingredientes, das proporções que você coloca isso na sua receita, a forma de processá-las, né, é que torna cada cerveja única. Agora que você assistiu o vídeo, você viu que assim como acontece com a cerveja, é bem semelhante ao que acontece com o vinho. É uma fermentação alcoólica e essas bebidas que acontecem com essa fermentação alcoólica, elas podem ter um teor de até 20% de álcool. Mas o que acontece é que o álcool que é formado pelo processo de fermentação alcoólica, ele acaba matando os micro-organismos que geraram aquela fermentação inicial. Então as bebidas, elas podem ter um teor variável de álcool. No caso da cerveja, pode ter um teor aí de 4 a 20% e no caso dos vinhos, pode ter um teor de 7 a 42%. Lembrando que no caso do vinho, a bactéria responsável pela fermentação alcoólica é a Saccharomyces cerevisiae. E falando de fermentação, nós temos também as bebidas destiladas. Mas como que acontece esse processo de destilação, que inclusive é o processo obtido aí para ter o etanol puro?
O processo de destilação, ele é um processo que consiste aí na separação, quando você quer obter um dos componentes que está ali em uma mistura. E esse processo, ele é feito com base na diferença do ponto de ebulição dos componentes dessa mistura. Então, como que é feito? Em um balão de fundo redondo, é colocada ali essa mistura que contém esse componente que eu quero separar, e esse balão, ele é aquecido. Então, você vê ali que a gente tem uma fonte de calor. Ao ser aquecido, o que vai acontecer? As moléculas que estão ali no estado líquido, elas vão passar para o estado gasoso, que é o processo que nós chamamos de ebulição. Sendo que a substância que tiver menor temperatura de ebulição, ela vai entrar em ebulição primeiro. Então, essas moléculas vão passar do estado líquido para o estado gasoso. Quando essas moléculas passam para o estado gasoso, elas percorrem ali todo aquele caminho daquele aparato até chegar nesse tubo comprido e estreito, que é o condensador. Nesse condensador, a todo momento está passando água. Então, quando as moléculas no estado gasoso atingem esse condensador, acontece um processo que a gente chama de condensação ou liquefação, ou seja, elas passam do estado gasoso para o estado líquido. E aí, então, eu recolho essas moléculas que estão no estado líquido em outro recipiente. E assim, então, eu consigo obter, por exemplo, o etanol puro. Nós conseguimos sentir 5 sabores: o doce, o azedo, o amargo, o salgado e o umami. A fermentação, ela gera os sabores azedo e o amargo. O azedo, geralmente, a gente sente aí algumas fermentações lácticas, como por exemplo o leite, e amargo também em algumas bebidas. Mas quando a gente fala de fermentação, a gente também tem que destacar o sabor doce. Como eu disse anteriormente, uma das bases para se ter a fermentação é o carboidrato, e muitas bebidas utilizam aí o carboidrato como base. Por isso que geralmente essas bebidas fermentadas, elas são tão populares aí no gosto das pessoas de um modo geral, devido a esse sabor também mais adocicado. Bom, chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueça de consultar os links do Saiba Mais na sua plataforma, e para a reflexão irei deixar uma frase: os acasos só favorecem uma mente preparada. Luiz Pasteur. Bons estudos e até a próxima aula!